Pense comigo por um instante. Quantas vezes você já se sentiu tão abatido, tão sobrecarregado pelas dores da vida, que chegou a acreditar que a tristeza seria sua companhia para sempre? Talvez, enquanto ouve esta mensagem, seu coração esteja pesado, as lágrimas estejam silenciosamente escondidas e a esperança pareça distante. Mas ouça com atenção. Há uma promessa de Deus para a sua vida e ela afirma que a sua tristeza não é o fim da história. Deus vai transformar sua tristeza em alegria. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Verdade que Inspira, esse espaço onde juntos aprendemos, refletimos e nos fortalecemos na palavra viva de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que as bênçãos do Senhor te alcancem, que a mão poderosa de Deus esteja sobre você, trazendo restauração, paz e vitórias em todas as áreas da sua vida. Receba esta palavra com fé, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem muito especial. Uma mensagem que pode mudar a sua perspectiva, renovar suas forças e reacender a chama da esperança no seu coração. Fique comigo até o final, porque a revelação mais profunda vem no último momento deste vídeo. E eu garanto que essa palavra vai impactar o seu espírito de maneira poderosa. Antes de continuarmos, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que se inscreva aqui no canal Verdade que Inspira, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança. O que você vai ouvir hoje pode ser a resposta de oração de alguém que você ama. Compartilhe bênçãos. Você já se perguntou por que Deus permite que passemos por momentos de tristeza? Já questionou em oração: Senhor, até quando? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor no meu coração? Se essas perguntas já ecoaram dentro de você, saiba que você não está sozinho. Até mesmo grandes homens e mulheres de Deus passaram por vales de lágrimas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não é apenas uma bela poesia. Ela é uma verdade espiritual. Deus está dizendo a você hoje: essa tristeza tem prazo de validade. Essa dor não é eterna. Há um tempo determinado para tudo e o seu tempo de alegria está chegando. Aleluia! Quantas vezes, em meio às lutas da vida, somos tentados a acreditar que a tristeza é a nossa identidade? Quantas vezes permitimos que a dor defina quem somos, que as feridas determinem o nosso valor? Mas escute bem, você não é a sua dor. Você não é a sua tristeza. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo e Ele tem alegria reservada para você. Em Isaías, capítulo 61, versículo 3, a palavra diz que o Senhor veio para consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Olha que promessa maravilhosa! O Senhor troca as nossas cinzas por coroa, o pranto por óleo de alegria, o espírito angustiado por veste de louvor. Deus não quer apenas aliviar a sua dor, Ele quer transformar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer novo aquilo que parecia perdido. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: mas a minha situação é impossível. Eu perdi pessoas que amava, perdi oportunidades, perdi a vontade de seguir em frente. Mas a palavra de Deus é clara. O nosso Deus é especialista em tornar o impossível possível. Ele é o Deus da ressurreição, da restauração, do recomeço. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo, mas permaneceu fiel e no final recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Em Jó, capítulo 42, versículo 10, está escrito:
O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Você consegue sentir o poder dessa palavra? Deus virou o cativeiro, Deus mudou a história, Deus transformou a tristeza de Jó em alegria abundante. E a pergunta que eu te faço agora é: você acredita que Deus pode fazer o mesmo por você? Você tem fé para crer que esse tempo de lágrimas está chegando ao fim? Que uma nova estação, uma nova manhã, uma nova alegria está a caminho? Se você está comigo até aqui, escreve nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Quero muito saber quem está recebendo essa palavra com o coração aberto e cheio de fé. Fique atento, porque nas próximas revelações vamos aprofundar ainda mais essa promessa e entender como podemos nos posicionar para viver essa transformação. Não saia daí, porque o que Deus vai falar ao seu coração pode ser a chave para um tempo novo na sua vida. Se você está sendo abençoado por esta mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal Verdade que Inspira, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra de Deus e levar esperança a muitos corações. A transformação da tristeza em alegria é uma promessa que o Senhor quer cumprir em sua vida. E essa jornada só está começando. Talvez você esteja pensando agora: mas como isso vai acontecer? Como Deus pode transformar a minha tristeza em alegria, se o que eu vejo diante dos meus olhos é só deserto, é só perda, é só dor? Essa é uma pergunta sincera, e eu quero te dizer: Deus não apenas pode, mas Ele já está agindo, mesmo quando você não consegue enxergar. Amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes a transformação não acontece no tempo que esperamos, nem da forma que imaginamos. Mas o Senhor trabalha nos bastidores, preparando cada detalhe, alinhando cada circunstância para que o propósito dele se cumpra perfeitamente em nossas vidas. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, disse aos seus discípulos: na verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Veja que promessa linda! Jesus sabia que momentos de dor viriam, que lágrimas seriam derramadas, mas ele também deixou claro que essa tristeza não seria o ponto final. Há uma vírgula onde o inimigo quer colocar um ponto final. Há um recomeço onde o mundo tenta dizer que é o fim. Essa é a natureza do nosso Deus: transformar, restaurar, ressuscitar sonhos, renovar corações. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A tristeza que você está vivendo hoje pode ser o terreno fértil onde Deus vai plantar sementes de um testemunho poderoso. Muitas vezes, as lágrimas que caem são como gotas que regam essas sementes, preparando o solo para que no tempo certo floresçam frutos de alegria, de paz e de vitória. No Salmo, capítulo 126, versículo 5, está escrito: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Que palavra maravilhosa! Semeiam em lágrimas. Quantas orações você já fez com o coração quebrantado? Quantas noites em que as lágrimas foram o seu único diálogo com Deus? Pois saiba que essas sementes não foram desperdiçadas. Deus viu cada lágrima, ouviu cada clamor, e Ele promete: a colheita virá e ela será de alegria. E aqui eu quero te perguntar: você tem semeado em meio às suas lágrimas? Você tem entregado ao Senhor a sua dor, confiando que Ele pode transformar? Se a resposta é sim, continue firme. Se a resposta é não, hoje é o dia de decidir confiar plenamente. Não segure essa tristeza sozinho, não guarde esse peso no seu coração. Entregue, lance sobre ele toda a sua ansiedade, como nos ensina a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, é justamente na entrega, na rendição, que começa o processo de transformação. Deus não força ninguém a abrir mão da dor, mas quando nos colocamos diante dele e dizemos: Senhor, eu não aguento mais, toma essa tristeza nas tuas mãos. Ele age com poder e amor. Ele troca a nossa fraqueza pela sua força, a nossa angústia pela sua paz. E é importante lembrar, a alegria que Deus nos promete não é a alegria passageira deste mundo. Não é aquela alegria que depende das circunstâncias, que vem e vai conforme as coisas dão certo ou errado. A alegria do Senhor é permanente, é sobrenatural, é fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essa alegria é a certeza de que mesmo em meio às tribulações, Deus está conosco. Mesmo em meio à tempestade, há um Deus que acalma os ventos e ordena ao mar que se aquiete. Não é uma alegria ilusória, mas uma alegria fundamentada na presença de Deus, na esperança da salvação, na convicção de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E eu quero reforçar com você algo muito importante. Não permita que a tristeza te afaste de Deus. Não deixe que a dor endureça o seu coração. Pelo contrário, use esse momento para se aproximar ainda mais dele, para buscar consolo na fonte verdadeira, para derramar sua alma diante do único que pode restaurar plenamente. O profeta Jeremias, em suas Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos lembra de uma verdade que renova nossa esperança todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã é uma nova chance, cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de viver a transformação que Deus preparou para nós. E se você está ouvindo esta mensagem, saiba, não é por acaso. Deus está falando diretamente ao seu coração. Ele conhece as suas lágrimas, conhece as suas lutas, e hoje Ele reafirma: eu vou transformar a sua tristeza em alegria. Talvez você ainda não veja, mas já está acontecendo. O céu está trabalhando a seu favor. Se esta palavra está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus está renovando a minha alegria. E não se esqueça de se inscrever no canal Verdade que Inspira, deixar o seu like, comentar e compartilhar esta mensagem. Vamos espalhar essa palavra de esperança, porque o mundo precisa saber que há um Deus que transforma a tristeza em alegria. No próximo momento, vamos continuar mergulhando nesta promessa, entendendo como podemos manter o coração firme durante o processo da transformação. O que Deus tem para falar a você ainda é muito profundo. Fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. Existe algo muito precioso que precisamos compreender. O processo da transformação que Deus realiza em nossas vidas é muitas vezes um caminho de amadurecimento, de crescimento espiritual, de fortalecimento da nossa fé. Não é simplesmente um passe de mágica, onde tudo muda de uma hora para outra. É um caminho, uma jornada de confiança, onde aprendemos a depender de Deus em cada passo. Pense na história de Ana, mãe do profeta Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, lemos sobre a profunda tristeza que Ana carregava por não poder ter filhos. A angústia era tamanha que ela chorava amargamente diante do altar, derramando seu coração diante do Senhor. Mas o que Ana fez? Ela não se deixou consumir pela tristeza, ela não permitiu que a dor fosse a última palavra. Ana orou, clamou, entregou. E Deus ouviu seu clamor, respondeu sua oração, e aquilo que era motivo de tristeza foi transformado em testemunho de alegria e vitória. Veja que Ana não deixou que a amargura a afastasse de Deus.
Pelo contrário, ela se aproximou mais ainda, se prostrou diante do Senhor, reconhecendo que só Ele poderia mudar a sua situação. E aqui há uma grande lição para mim e para você. Quando a tristeza bater a porta, a melhor resposta é se lançar aos pés de Deus. Quantas vezes, em momentos de dor, nos distanciamos do altar, nos afastamos da presença, justamente quando mais precisamos estar perto. Querido irmão, querida irmã, é no altar que encontramos refrigério. É na presença de Deus que as feridas são curadas, que as forças são renovadas. A palavra nos ensina em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você precisa entender que a tristeza pode até ser uma realidade do momento, mas ela não é o seu destino final. O seu destino é a paz, é a alegria do Senhor, é a plenitude da presença dEle. Mas para viver isso, é necessário permanecer no caminho, confiar no processo, manter a fé, mesmo quando os olhos naturais não conseguem ver a resposta. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo compartilha uma verdade que nos fortalece. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O inimigo pode até tentar te fazer pensar que você está derrotado, mas em Cristo você é mais que vencedor. A tristeza pode até tentar te paralisar, mas Deus te levanta com poder e coloca nos seus lábios um cântico novo. Por isso, não aceite a mentira de que a tristeza vai permanecer. Não aceite a ideia de que essa dor é maior do que o poder de Deus. Pelo contrário, profetize sobre a sua vida. A alegria do Senhor é a minha força. Isso está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. E essa palavra é viva, é verdadeira, é para você. Muitos perguntam, mas como posso me alegrar em meio à dor? E eu te digo, a alegria verdadeira não depende das circunstâncias, ela depende da presença. Depende de onde está o seu coração, de onde você coloca a sua esperança. Se você colocar sua esperança nas coisas deste mundo, certamente haverá frustração. Mas se você colocar sua esperança no Senhor, a alegria será constante, porque Deus nunca falha. Davi também nos ensina sobre isso no Salmo capítulo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. A verdadeira alegria está na presença de Deus. E quanto mais buscamos essa presença, mais somos preenchidos por essa alegria, que não se explica, mas que se vive. Eu quero que você reflita comigo. Onde você tem buscado consolo? Em que lugar você tem tentado encontrar forças? O mundo oferece distrações passageiras, mas só Deus oferece paz verdadeira, alegria duradoura, consolo para a alma. Não se engane com as falsas alegrias que o mundo tenta oferecer. Elas são como fumaça, desaparecem rápido e deixam um vazio ainda maior. Mas a alegria que vem de Deus é diferente. Ela preenche, ela sustenta, ela fortalece. Lembre-se também do exemplo de Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16 conta que mesmo presos, algemados, feridos, eles não se entregaram à tristeza. Pelo contrário, eles cantavam e oravam. E ali, no meio da escuridão, no meio da dor, Deus fez tremer os alicerces da prisão, abriu as portas e quebrou as correntes. Aleluia! Isso é transformação. Isso é Deus agindo na tristeza e fazendo dela palco para um milagre. E eu quero declarar sobre a sua vida: as correntes da tristeza estão sendo quebradas. As portas que te aprisionam na dor estão se abrindo. A liberdade chegando, a restauração a caminho, há um novo cântico sendo preparado para os seus lábios.
Se essa palavra está alimentando a sua fé, escreve aqui nos comentários: o Senhor é a minha força e a minha alegria. E se você ainda não se inscreveu no canal Verdade que Inspira, aproveita agora, clica para se inscrever, deixa o seu like, comenta e compartilha esta mensagem. Juntos, vamos espalhar essa verdade e alcançar muitos corações com a esperança que vem do Senhor. Na sequência, vamos descobrir qual é a atitude essencial que Deus espera de nós, para que essa transformação se concretize em plenitude. O Senhor ainda tem muito a falar ao seu coração. Agora que entendemos que Deus é poderoso para transformar a tristeza em alegria, precisamos aprender qual é a nossa postura diante dessa promessa. O que Deus espera de nós enquanto a transformação acontece? Qual é a atitude que move o coração de Deus em nossa direção? A resposta está em um princípio fundamental da vida cristã: confiança e gratidão. Mesmo quando o cenário parece contrário, mesmo quando os olhos veem dor, o coração precisa permanecer firme, agradecido e confiante no Senhor. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, a palavra nos orienta: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Preste atenção nesta frase: em tudo dai graças. Não é somente nas vitórias, não é apenas nos dias bons, mas em tudo. Isso não significa que devemos nos alegrar pela dor, mas sim nos alegrar em meio à dor, confiando que Deus está no controle, sabendo que Ele tem um plano, que Ele é fiel para transformar qualquer cenário. Mas como manter essa confiança em tempos difíceis? Como ter gratidão quando o coração está ferido? O segredo está em conhecer quem é o nosso Deus. Quando você sabe que o seu Pai é amoroso, que Ele cuida de cada detalhe, que Ele jamais te abandona, então mesmo em meio à escuridão você consegue dizer: eu sei em quem tenho crido. Assim como declarou o apóstolo Paulo em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A verdadeira transformação começa dentro de nós, no nosso coração. Quando escolhemos confiar, mesmo sem entender, quando escolhemos agradecer, mesmo chorando, estamos dizendo para o céu e para o inferno: a minha esperança está em Deus e nada vai me afastar do amor dele. Aleluia! E eu quero reforçar algo muito importante com você. A transformação que Deus faz não é apenas externa. Não se trata apenas de mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas de mudar o nosso interior, de fortalecer nossa fé, de nos ensinar a depender mais dele, de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, está escrito: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba que há um processo. A tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. E essa esperança, meus amados, não nos decepciona. Deus está dizendo a você hoje: espere em mim, confie em mim, a sua alegria não será frustrada. Quero que você reflita: quantas vezes você deixou a tristeza apagar a chama da sua fé? Quantas vezes permitiu que a dor te impedisse de agradecer, de louvar, de acreditar que Deus estava no controle? Hoje, o Senhor está te chamando para uma decisão. Escolher a confiança, escolher a fé, escolher a gratidão. Mesmo que os olhos vejam tempestade, declare com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como diz no Salmo capítulo 23, versículo 1. E eu quero que você tome posse dessa verdade. A tristeza pode ter sido parte da sua história, mas a alegria será o seu testemunho. O Senhor
vai encher os seus lábios com riso, vai colocar em seu coração uma alegria tão grande que até aqueles que estão ao seu redor vão reconhecer que foi Deus quem fez isso. O Salmo capítulo 126, versículos 1 e 2 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É isso que Deus quer fazer por você. Transformar o seu pranto em dança, como declara o Salmo capítulo 30, versículo 11. Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Querido irmão, querida irmã, a tristeza pode até ter te acompanhado por um tempo, mas o seu destino é a alegria. E essa alegria não é frágil, não é passageira. Ela é fruto da promessa de um Deus que não mente, que cumpre o que diz, que jamais abandona os seus filhos. Por isso, hoje eu te convido, levante a cabeça, fortaleça a sua fé, volte a sonhar, volte a sorrir. Creia que Deus está agindo, mesmo que você ainda não veja. Dê um passo de fé, abra o seu coração, permita que a alegria do Senhor preencha cada espaço da sua alma. Escolha confiar, escolha agradecer, escolha permanecer na presença, porque é na presença de Deus que a verdadeira alegria floresce. Se esta palavra falou com você, declare nos comentários: Deus está transformando a minha tristeza em alegria. E mais uma vez, se inscreva no canal Verdade que Inspira, deixe o seu like, comente e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dessa palavra. E eu quero te convidar a continuar conosco, assistindo os outros vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Em cada um deles, há uma palavra de Deus que pode fortalecer ainda mais a sua fé e te ajudar a caminhar em direção à alegria que o Senhor tem preparada para você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que a graça de Deus te acompanhe e que você viva a transformação completa que o Pai Celestial tem para o seu coração. Deus abençoe você e sua família. E juntos, com fé, dizemos amém.